Olá, pessoal! Hoje é terça-feira e eu vim aqui falar sobre as minhas leituras, o que eu andei lendo de ontem pra hoje e hoje o dia inteiro. Eu fiz um esqueminha, então eu peguei um caderninho e tô anotando alguns pontos principais das minhas leituras, mas acontece que antes de gravar agora eu tava lendo o Todorov, tô em 60% e ele me quebrou. Não tem palavras, eu acho, para o que foi esse último capítulo que eu li, que é o Amar. A parte 3, o primeiro capítulo da parte 3, que chama Amar. Esse capítulo chama Conhecer, Dominar e Conquistar, algo assim. Não me lembro o nome do capítulo. Eu vou deixar escrito aqui, ou eu vou inserir. Ou eu vou acabar falando em outras partes do vlog, porque vai dar muito trabalho eu olhar aqui no Kindle o nome do capítulo de novo e eu tenho umas passagens marcadas que eu quero comentar. Cara, esse capítulo foi cruel, esse capítulo pegou fundo no coração, vou ser sincera. É um capítulo que me deixou muito triste, mas eu acho ele necessário porque ele narra com fontes da época o que aconteceu com os índios depois da dominação espanhola. Então, escravidão, tortura, morte, estupro, mutilação. Cara, realmente ele usa esse termo genocídio. Ele fala das 3 formas de genocídio, então era a morte direta, a morte indireta, digamos assim, que era você deixar uma pessoa passar fome, você não vai lá e efetivamente mata ela, mas você tá matando ela. E a morte por doença, então pelas pestes que os espanhóis trouxeram, como a varíola, por exemplo, que dizimou muita gente. Mas ele foca nesse aspecto da escravidão, das pessoas que eram deixadas assim para morrer mesmo. Tem relatos disso escritos por cronistas espanhóis, por depois da conquista, por mestiços, por indígenas. Então, tem esses relatos e ele traz esses relatos aqui no livro e é um negócio que de verdade te embrulha o estômago, é um negócio que te deixa triste, principalmente quando você pensa que isso realmente aconteceu, sabe? É aquela coisa que você não quer nem saber de tão ruim que é. Só que você precisa ver, porque é história, isso, cara, é absurdo, não tem palavras. E aí ele vai comentar um pouquinho, depois que ele usa esses relatos pra contar como é que foi, ele vai comentar um pouquinho do, do porquê isso aconteceu, né? Então, ele fala que do desejo de enriquecer, e o desejo de enriquecer ele já era reconhecido na época. Então, muitos desses cronistas que ele cita aqui. Então, essas fontes, esses cronistas da época já apontam esse desejo louco dos espanhóis para enriquecer, né? Enriquecer a qualquer custo. Então, se eu deixo o cara trabalhando 20 horas por dia, eu vou ter um aumento de produção. E ele fala sobre o conceito de enriquecer na modernidade, né? Então, qual é a diferença entre, por exemplo, o cara que queria ouro lá no Império Romano na Idade Média pro cara que queria ouro aqui na modernidade? Eu vou ler um trechinho pra vocês que eu acho que, cara, explica tudo de uma forma perfeita. Vamos lá. O desejo de enriquecer não é, evidentemente, novo. A paixão pelo ouro nada tem de especificamente moderno. O que é um tanto moderno é a subordinação de todos os outros valores a esse. Aí ele continua na próxima página. Que este não somente equivalente universal de todos os valores, ele está se referindo ao dinheiro, dos valores materiais, como também a possibilidade de adquirir todos os valores espirituais. Cara, pra mim isso resume o capitalismo mercantil, o capitalismo como um todo, na verdade. Depois, ele segue falando da crueldade. Porque não necessariamente você fazer atos cruéis fariam as pessoas trabalhar mais e você, consequentemente, enriquecer mais. Então, por que esses atos cruéis eram feitos?
Ele começa expondo essa parte da crueldade, diferenciando uma sociedade do ritual de uma sociedade do massacre. Então ele caracteriza a sociedade asteca como uma sociedade do ritual, em que você matava as pessoas. Então ele fala que às vezes as mortes não eram poucas, 80 mil pessoas foram sacrificadas quando um templo foi construído. Só que essas pessoas, elas tinham uma individualidade. Então, por exemplo, um guerreiro, ele era um sacrifício mais valioso. Esses sacrifícios não podiam vir de tribos muito distantes, porque os deuses não gostavam de sacrifícios vindos que não falavam a mesma língua, que eu me lembro era isso. O massacre não tem. O massacre ele tira esse caráter de individualidade. Meu Deus, tá muito barulho aqui. Desculpa, tá muito barulho. Perdão. Mas como eu tava dizendo, o massacre ele tira esse caráter de individualidade das pessoas. E aí ele fala do estrangeiro, né? Do caráter do massacre ser contra estrangeiros. Então ele fala o seguinte: quanto mais longínquos e estrangeiros forem os massacrados, melhor. São exterminados sem remorsos, mais ou menos assimilados aos animais. A identidade individual do massacrado é, por definição, não pertinente, senão seria um assassinato. Não há nem tempo, nem curiosidade de saber quem está se matando nesse momento. Então ele continua citando um dos trechos de um dos meus livros favoritos, que é Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. É um trecho muito emblemático desse livro, que é o Se Deus Não Existe, Tudo é Permitido, do Ivan. Mas vamos lá, já dei um spoiler aqui do que eu vou ler. Se o assassinato religioso é um sacrifício, o massacre é um assassinato ateu. E os espanhóis parecem ter inventado ou redescoberto, mas não emprestado de seu passado imediato, pois as fogueiras da Inquisição estão mais próximas do sacrifício. Precisamente esse tipo de violência, que, em compensação, é abundante em nosso passado mais recente, quer que seja no plano da violência individual ou estatal. É como se os conquistadores obedecessem à regra, se é que podemos chamá-la assim, de Ivan Karamazov. Tudo é permitido. Longe do poder central, longe da lei real, todos os interditos caem. O liame social, já folgado, arrebenta, para revelar não uma natureza primitiva, o animal adormecido em cada um de nós, mas um ser moderno, aliás, cheio de futuro, que não conserva moral alguma e mata porque e quando isso lhe dá prazer. É isso. É isso no trecho de hoje. Mentira, eu não vou acabar o trecho assim, porque é muito pesado, né? Vamos dar um clima um pouquinho mais leve nessa terça-feira. Na verdade, não tem um clima muito mais leve pra dar nessa terça-feira, não. Continuando com as leituras, hoje eu li um texto para a História do Brasil. Eu vou ter prova de História do Brasil sábado, então eu tô relendo alguns textos que eu li no começo do semestre pra essa matéria. O começo do semestre, quando eu digo, é lá em fevereiro. Então faz um tempo já. E eu preciso reler porque eu não lembro de absolutamente mais nada. O texto chama Sentido da Colonização, do Caio Prado Júnior. É um texto super emblemático de História do Brasil. Ele define... Eu não sei se ele é o primeiro a definir, mas eu acredito que sim. O conceito de colônia de povoamento e de colônia de exploração. Então, ele é um texto muito importante para a historiografia brasileira. Eu acho que essa é a parte mais central desse texto. E para a História do Brasil, ontem eu li o texto da Manuela Carneiro da Cunha, isso eu imprimi meu resuminho. Introdução a uma História Indígena, é a introdução do livro dela Índios no Brasil, História, Direito e Cidadania. Ela vai falar de alguns problemas que concernem a história indígena, então a ilusão do primitivismo é um deles, a ideia de que algumas sociedades tenham ficado na estaca zero da evolução, que ela fala. Esse é um problema encarado nos estudos da história indígena. O que conversa um pouco com o trecho que eu li, na verdade, o primeiro trecho que eu li do Todorov, é a parte que ela vai falar do capitalismo mercantil, então ela fala na página 12. Esse morticínio nunca visto dos indígenas aqui no Brasil foi fruto de um processo complexo, cujos agentes foram homens e micro-organismos, mas cujos motores últimos poderiam ser reduzidos a dois: ganância e ambição. Formas culturais da expansão do que se convencionou chamar de capitalismo mercantil. Agora falando bem rapidinho mesmo, de outras duas leituras que eu tô fazendo.
Sapiens e a Bíblia. Terminei Levítico, vou começar Números, não faço ideia do que fala Números, eu espero que seja mais legal do que Levítico, porque Levítico foi só leis, só regras. Eu espero que Números seja mais legal, mas eu não faço nem ideia do que fala. E Sapiens, ainda tô no capítulo sobre o credo capitalista e ele tá falando em capítulos insuportavelmente longos sobre empreendimentos capitalistas na era coloniais, Companhia das Índias Ocidentais, Companhia das Índias Orientais, Vox, enfim, capítulos insuportavelmente longos sobre esses empreendimentos. E é porque eu tô fazendo uma leitura conjunta de Sapiens, senão eu já teria pulado esses capítulos, porque eles são enormes e extremamente enfadonhos. É isso. Bom, gente, eu acho que esse take já tá gigante. Perdão por, enfim, se foi muito prolixo, mas eu espero que não. Eu espero que tenha dado pra entender o quanto o Todorov tá real mexendo comigo agora, depois de tudo isso. Eu tô em 60%, como eu falei. Vou ler mais um texto de História do Brasil pra manter o ritmo. E amanhã eu volto com outra atualização de leituras. Olá, pessoal. Hoje é quarta-feira, já é fim do dia e eu não li nada. Eu fui no oculista porque eu preciso de óculos e meu óculos vai ficar pronto algum dia dessa semana, acho que amanhã mesmo. Mas eu passei na papelaria e eu comprei algumas coisas e é legal mostrar coisas de papelaria também. Eu comprei esses marcadores da Faber-Castell. São aqueles marcadores pastéis, só que eles são pequenininhos. Tava um preço até que bem bom nesses marcadores, eles são bem caros, eles custam R$ 7. E esse kitzinho saiu bem mais em conta, então eu peguei. Peguei também essas flagzinhas pra marcar livro, porque as minhas estão bem no finzinho e eu adoro marcar livro com elas. Então eu peguei um kitzinho delas. Peguei esses post-its, são post-its pautados, maiorzinhos do que os post-its normais. Eu tava sentindo muita falta desses post-its e eles são bem caros, os da post-it mesmo. Esse da Stick Note é menos da metade do preço, então eu peguei da Stick Note. Enfim, tava muito afim desses post-its já faz muito, muito tempo. Eu gosto de fazer a organização da semana neles, organizar o que eu tenho pra fazer, fazer aquelas to-do lists, essas coisas nesses post-its pautados. E comprei. Comprei também esses caderninhos, comprei 3 deles. Esse vermelho é menorzinho, de 48 páginas. E esses azuis são maiorzinhos, eles estavam muito baratos. E por isso eu acabei pegando pra um projeto de livro de ficção, essas coisas que eu tô em mente. Eu vou organizar certinho, aí eu conto com mais detalhes, porque agora tá tudo uma bagunça na minha cabeça. Mas é mais pra fazer coisa de ficção, pra anotar minhas impressões de livro de ficção, que eu não tenho onde anotar hoje. Comprei algumas canetas pretas. Eles não tinham menos do que essa caixa gigante com 50 canetas. Então eu acabei pegando porque eu uso muita caneta preta e todo mundo aqui em casa rouba minhas canetas. Então eu peguei essa de 50, então vai ter caneta pra todo mundo. Inclusive pra mim, porque eu acabo sempre só com uma. Então tá aqui, 50 canetas pretas. Também foi um preço bem ok. Foi um pouco caro, porque são 50 canetas, mas vai durar pra sempre, então vale a pena. E comprei coisa mais boring, tinta pra impressora, porque eu tô imprimindo os meus fichamentos pra estudar. Eu acho que é mais fácil estudar com os fichamentos impressos. Eu não tô imprimindo os textos, só os fichamentos. Mas mesmo assim gasta tinta, então eu comprei tinta pra impressora. É isso, eu acho que vai ser o take de hoje, porque enfim, não tem muita coisa pra acrescentar das leituras, porque eu passei o dia todo correndo atrás de óculos. Olá, pessoal. Hoje é sexta-feira. Eu não sei que horas são. Eu sei que é tarde da noite. Eu tô de óculos. Como acho que já deu pra vocês perceberem, eu estou de óculos. Ontem eu peguei meu óculos e o que eu li de interessante ontem, eu também não li muita coisa ontem também, não. O último take que eu gravei foi quarta,
Então, eu tenho que atualizar de quarta, de ontem e de hoje, certo? Quarta e ontem é fácil, não li nada. Quarta e ontem é fácil de atualizar, não li nada praticamente. Eu li um texto para prova de História do Brasil, que é esse aqui, do Pedro Pontoni, País dos Tapuias. É um capítulo de um livro dele. Hoje, agora, pouco, antes de gravar esse take, eu terminei de ler os textos para prova. Eu tô esperando a minha impressora resolver funcionar para imprimir o resto dos resumos. Então, desde segunda eu li o texto da Manuela Carneiro da Cunha, Introdução a uma História Indígena. Li o Caio Prado Júnior, Sentido da Colonização, também tem aqui o resumo. Li o Luiz Felipe Tomás, Dom Manuel, a Índia e o Brasil. Achei esse texto um saco, mas tá aqui. Li o do Pedro Pontoni, O País dos Tapuias. Aí eu li 2 capítulos do Boxer, o capítulo 10, que falava sobre padroado, e o capítulo 12, que falava sobre as câmaras municipais e a Misericórdia, Santa Casa de Misericórdia, que eu me lembre o nome. E agora há pouco eu terminei de ler o texto do Stuart Schwartz sobre trabalho escravo nos engenhos. Cara, esse do Stuart Schwartz foi o melhor de todos esses textos que eu li. De todos esses, desse intensivão de estilo JK para a História do Brasil 1. 5 aulas em 5 dias. Esse do Stuart Schwartz foi o melhor texto. Foi muito bom. Ele é bem denso, ele traz muita informação sobre como era o trabalho escravo nos engenhos. Então, no estilo quantitativo mesmo, até de quantas canas os trabalhadores tinham que colher. E com essa numeração você fica mais impressionado ainda o quão exploratório era esse trabalho. E pelo que eu vi, a tese central do texto é que através das punições e dos incentivos, então esses incentivos eram, por exemplo, o escravo poder trabalhar na sua própria plantação, ter essa possibilidade de, entre muitas aspas, ele subir de cargo dentro do sistema do engenho, e como esse sistema ele se assemelhava a uma fábrica. Através desses incentivos e dos castigos físicos, os senhores de engenho mantinham a qualidade e a quantidade de trabalho que eles precisavam, e os escravos viam nisso uma ascensão. E ele também fala da petição de um engenho em Ilhéus, em 1789. Então ele fala dessas reivindicações desses escravos fugitivos nesse engenho de Ilhéus. E é muito interessante isso, quais eram as reivindicações, né? E é interessante pensar que nenhuma das reivindicações era pela liberdade. Então, só o líder deles eles pediam para ser alforriado. Mas a petição não mencionava, por exemplo, o fim da escravidão. Não, eles estavam pedindo por melhores condições de trabalho. E o autor ressalta o quanto isso se aproximava das reivindicações trabalhistas dos operários. Enfim, é um texto muito, muito bom, esse do Stuart Schwartz. Eu não lembro exatamente o nome do capítulo, nem o nome do livro, mas eu vou deixar aqui escrito. Bia da edição vai fazer uma mágica aqui, vai deixar escrito. Mas eu recomendo muito a leitura desse, de verdade, de todos esses textos que eu li essa semana, esse foi com certeza o melhor. Por hoje é isso, eu tô bem cansada, minha prova começa amanhã meio-dia, vai até meio-dia do domingo. Vai ser um enunciado pra gente responder. Eu dou mais detalhes amanhã de como tá sendo, como vai ser. Provavelmente vai ter um tempinho pra gravar, porque eu duvido que eu vou ficar 24 horas fazendo a prova. Mas enfim, agora eu vou fazer minha impressora voltar a funcionar de alguma forma.
E eu vejo vocês amanhã. Olá pessoal, como vocês estão? Hoje é sábado, espero que vocês não tenham passado o dia todo fazendo prova, como foi meu caso. Já é de noite, é bem de noite, já passou das 10. Eu acabei agora há pouco de fazer a prova, eu comecei 2 da tarde. Vai, 2 e pouco, quase 3 horas. Mas é bastante tempo, considerando que eu acabei umas 9 horas. Vou contar um pouquinho como foi. A gente tinha que escolher 2 temas. Um era o Novo Mundo e a Colonização, e o outro era a formação de uma sociedade escravista, formas de entendê-la. Eu escolhi esse segundo tema. E a minha tese é que a mentalidade escravista pode ser entendida como uma relação eu e outro, e essa relação eu e outro serve para perpetuar a mentalidade escravista e a sociedade escravista como um todo, e ela parte de todos os agentes sociais, podendo ser manipulada, utilizada e, enfim, várias coisas, pelos maiores beneficiados do sistema escravista, que são os portugueses. Essa é a minha tese. Então é basicamente falar das relações eu e outro que existiram nas sociedades escravistas e foram realizadas por todos os agentes sociais, mas que no final só teve um beneficiado, que eram os portugueses. Enfim, eu achei um tema bastante abrangente, o tema geral, então, formação de uma sociedade escravista e como entender, eu achei um tema muito geral, assim, por isso eu senti um pouco de dificuldade de organizar meu pensamento. Eu acho que minha prova ficou legal, eu gostei. Os textos que eu usei como base, eu acabei não usando todos que eu li essa semana, porque alguns falavam do primeiro tema, eu usei os que focavam no segundo. Eu usei o Caio Prado Júnior, O Sentido da Colonização, que tá aqui. Usei o Pedro Pontoni, O País dos Tapuias, que tá aqui também. Usei a Manuela Carneiro da Cunha, Introdução a uma História Indígena. E usei o Stuart B. Schwartz, Trabalhadores no Canavial, Trabalhadores no Engenho. Além disso, eu usei o Todorov, que eu venho lendo já faz um tempo, para a História da América, não é para a História do Brasil. A minha professora falou pra gente usar a bibliografia do curso, mas como eu quis falar dessa questão eu e outro e entrar mais na história das mentalidades, eu preferi colocar o Todorov também. Eu espero que não tenha problema eu usar um texto de outra disciplina pra essa disciplina também. Eu vou contar um pouquinho mais de como tá organizada a minha prova. Basicamente para ter um registro do como foi a minha primeira prova na faculdade de História. A tese eu já expliquei, e é No Brasil Colônia, o escravismo é uma dimensão fundamental da reprodução social. Para entendermos sua formação e perpetuação, é necessária a compreensão da mentalidade escravista e as relações eu e outro que foram utilizadas, criadas e manipuladas pelos portugueses e que perpassam todos os agentes históricos. No primeiro parágrafo eu faço uma introdução ao tema e conceituo o que é a relação eu e outro, que eu vou utilizar, ou seja, que é o que o Todorov diz, né? O segundo parágrafo eu falo da guerra justa e a questão do outro como essencial para o estabelecimento da dicotomia entre o índio catequizado e o índio escravizado. No terceiro parágrafo eu falo sobre o índio como agente histórico dentro da mentalidade escravista. No quarto parágrafo, mudança para a sociedade colonial, entre aspas, e a sociedade de engenho que propiciou a adoção da mão de obra escrava negra. Quinto parágrafo, o engenho como fábrica e a manipulação da simpatia pela semelhança. No sexto parágrafo, eu falo sobre a dinâmica dos benefícios como forma de inserir o negro na mentalidade escravista. No sétimo parágrafo, eu falo sobre a hierarquização do engenho. No oitavo parágrafo, eu faço um resumão da reprodução da mentalidade escravista. E a minha conclusão é: a formação e perpetuação de uma sociedade escravista se dá pela utilização, criação e manipulação de diversas relações entre eu e outro. As atualizações de leitura, eu não li nada hoje e não vou ler. Hoje eu vou ficar vendo vídeo no YouTube até
o YouTube parar de me recomendar todos os vídeos que ele tem pra me recomendar, porque eu tô, real, bastante cansada de fazer essa prova. Eu acho que foi uma prova bem ok. Eu não gosto de tema muito amplo, porque eu posso escrever basicamente o que eu quiser, e eu não sei, não me dá muito um norte, sabe? E isso pra mim é muito difícil, tipo, eu tenho que ser muito criativa e isso pra mim é muito difícil. Eu gosto de ter mais um norte, assim, tipo, saber o que que eu vou usar já previamente pra prova. Nessa prova eu fui e eu fiquei, meu Deus, o que eu faço? Mas eu acho que deu certo. Eu gostei do meu texto, modéstia à parte, eu gostei do meu texto. Vamos ver, assim que eu tiver a correção, eu trago atualizações aqui, eu acho que vai demorar um pouquinho. Mas é isso por hoje. Vejo vocês amanhã.